um guia de higiene emocional para quem pensa demais, porque nem todo pensamento precisa ser resolvido. Alguns só precisam de espaço. Existe um tipo específico de exaustão que não vem de fazer demais, mas de pensar demais, enquanto se faz muito pouco. Não é aquele pensamento produtivo, criativo, que leva a uma solução. É outro. É o pensamento que acontece em silêncio, no fundo da cabeça, enquanto você escova os dentes ou assiste um episódio repetido pela quinta vez. É o pensamento que martela atrás dos olhos e te coloca para reviver conversas que já aconteceram, decisões que já foram tomadas ou sentimentos que você não consegue nem nomear, mas continua girando neles como se tivesse chance de encontrar alguma saída. Pensar demais tem esse truque sujo. Ele finge que é movimento, finge que é produtividade, mas é só ansiedade ensaiada até parecer verdade. Você passa horas tentando entender melhor, achando que está indo em direção a algo, mas o que realmente está fazendo é construindo um labirinto mental sem saída e se perde dentro dele. A parte mais cruel, a gente vive numa cultura que premia isso. Ser introspectivo virou sinal de inteligência. Ser autoconsciente demais é quase um elogio. A pessoa que pensa demais é vista como sensível, profunda, articulada. E tudo isso pode até ser verdade, mas ela também está cansada, muito cansada. Cansada de revisar cada frase que falou, cansada de interpretar mensagens como se fossem enigmas, cansada de viver em 5 realidades emocionais ao mesmo tempo, sem saber qual é a verdadeira. O peso não são os pensamentos em si, é o atrito constante de nunca conseguir colocá-los de lado. A gente não precisa de mais clareza, a gente precisa de menos resíduos, porque o problema de quem pensa demais, raramente, é a falta de compreensão, é o acúmulo, é carregar os restos emocionais de tudo o que viveu, sentiu, conversou e não teve tempo de processar. E é aí que entra a higiene emocional, não como modinha, não como ferramenta de autoajuda e muito menos como mais uma obrigação na sua lista de coisas a melhorar, mas como uma manutenção básica da mente, um tipo de cuidado interno que previne o colapso antes que ele chegue. Higiene emocional é escovar os dentes do pensamento, é limpar o que ficou depois que o dia terminou, é impedir que o que era pequeno vire um monstro, porque ficou tempo demais girando em looping. E para quem vive mais na cabeça do que no corpo, isso não é luxo, é sobrevivência. Quando seu padrão é processar tudo com profundidade, você não pode se dar ao luxo de acumular. Se não fizer pausas conscientes, os pensamentos não param de se multiplicar, não porque são importantes, mas porque não têm onde pousar. Sem higiene emocional, tudo começa a parecer urgente. O e-mail, o comentário atravessado, o drama familiar, a dúvida existencial. Tudo entra na mesma sala e, de repente, sua vida inteira parece quebrada, quando, na verdade, só está bagunçada. O problema é que a maioria de nós espera demais para limpar. Só começa quando o caos já se instalou, quando a ansiedade já virou dor física, quando o sono sumiu, o apetite fugiu e até o corpo ficou apertado. Mesmo assim, a gente tenta resolver de fora para dentro. Compra planner, organiza a geladeira, maratona vídeo de produtividade, planeja começar tudo do zero na segunda-feira. Mas nada disso chega na raiz, porque a raiz está em algo mais sutil. Sua mente está cheia de histórias que você não decidiu se vai manter, questionar ou deletar. A prática começa antes, naquele microsegundo em que você percebe que está relembrando uma conversa que já acabou, ou ensaiando uma que nem começou, naquela hora em que o corpo só quer descanso, mas a mente pede certeza. Naquele momento em que você sente a vontade de interpretar, analisar, dissecar, mas pode simplesmente pausar
Higiene emocional é reconhecer os primeiros sinais e escolher não cavar mais fundo, não por covardia, mas por sabedoria. É perceber a vontade de explicar tudo e permitir que o silêncio resolva um pouco também. É escutar o corpo antes de acreditar no cérebro. É perguntar: estou ativado ou só cansado? Preciso entender ou só preciso caminhar? Esse pensamento é útil ou só é barulhento? E então escolher, não porque você virou um mestre zen, mas porque está aprendendo a responder a si mesmo com gentileza. Às vezes, higiene emocional é escrever tudo e guardar por 24 horas antes de decidir o que merece atenção. Às vezes, é sair sem o celular e deixar o cérebro lembrar como é viver sem estímulo constante. Às vezes, é água, mesmo quando você quer café. É mandar mensagem, mesmo quando quer se isolar. É dizer não sei e deixar isso ser suficiente por agora. Não é uma solução, é um desvio, um redirecionamento, um pequeno ato de presença, ao invés de pânico, porque quem pensa demais não precisa de menos pensamento, precisa de melhores formas de lidar com o que sente, precisa de rotinas que evitem crises, não só que apaguem incêndios, precisa de rituais que tragam clareza antes do colapso, que tragam o eu de volta para casa. Higiene emocional não é mais uma tarefa para cumprir com perfeição. É uma prática para você não confundir o caos com quem você é. É o que impede que o exagero vire realidade. É o que separa o que é verdade do que é só pensamento de visita. E talvez o mais libertador disso tudo, você não precisa resolver tudo. Só precisa cuidar do que está na sua frente. Um pensamento por vez, um sentimento por vez, uma pausa antes que tudo se torne demais. Então, por onde começar? Pelo começo, pelo instante em que você percebe o redemoinho mental, pelo momento em que sente a vontade de resolver tudo e decide que pode esperar. Ao invés de estou exagerando, diga estou sobrecarregado. Ao invés de preciso entender agora, diga preciso respirar. Você não precisa se julgar, só se notar. Crie pequenos rituais, uma caminhada sem celular, um copo de água antes de pensar demais, um horário de dormir que não dependa da ansiedade, um check-in matinal que pergunte como eu estou e não o que eu tenho que fazer. Volte para essas práticas, não porque elas vão te tornar perfeito, mas porque vão te deixar mais limpo, mais leve, mais claro. E clareza é o que deixa tudo mais suportável. Aprenda a ver seu pensamento excessivo como um sistema, não como um defeito. Limpe o cache. Note o ruído antes de acreditar nele. Crie espaço entre o pensamento e a narrativa. E quando esquecer, porque você vai esquecer, recomece, sem bronca, sem cobrança, só um sussurro. Isso já é suficiente por hoje. Um convite. Se você vive cansado da própria mente, se sente que pensa demais e se perde de si mesmo no processo, talvez seja a hora de cuidar do seu mundo interno. Eu escrevi um livro para te ajudar exatamente nisso. O Manual da Mente. Lá dentro, compartilho os sistemas e práticas que me ajudaram a reconstruir minha vida mental, com foco, presença e leveza. Você vai aprender como identificar e sair dos ciclos de autossabotagem, técnicas reais para regular ansiedade, impulsos e emoções difíceis, hábitos simples que restauram seu foco e sua clareza mental, estratégias práticas para treinar sua atenção no mundo real, sem vício em telas, formas de recuperar sua sensação de controle, paz e presença. O Manual da Mente não é sobre virar um robô da produtividade, é sobre criar um espaço seguro dentro de você, para sentir, viver e decidir com mais calma. Se sua mente está sempre acelerada, é exatamente por isso
que você precisa parar. Comece por aqui. O link está na descrição.